Por confiar no GPS acabei no meio do nada. Eu sempre fui aquele cara que dizia, confia no GPS, ele sabe o caminho. Sabe aquele tipo de pessoa que acha que a tecnologia resolve tudo? Pois é, eu era esse cara. Até aquela sexta-feira à noite, quando aprendi da pior forma que nem sempre a tecnologia tá do nosso lado. E, olha, essa história é daquelas que você conta rindo, mas na hora só queria chorar. Era uma sexta-feira qualquer, dessas que você só quer jogar tudo pro alto e curtir o fim de semana. Eu e dois amigos, o Léo e o Caio, decidimos fazer uma viagem curta pro interior. O plano? Visitar uma cachoeira famosa que ficava a umas 3 horas da cidade. Todo mundo falava dela, água cristalina, natureza intocada, o lugar perfeito para relaxar. Parecia simples. Pegamos o carro do Caio, um Fiat Marea 2002 que já tinha visto dias melhores, jogamos umas mochilas no porta-malas, enchemos uma playlist com músicas aleatórias e partimos. No começo, tudo perfeito, estrada asfaltada, sol começando a se pôr, Léo cantando desafinado no banco do carona, e eu no volante, confiante como sempre. Mas aí, como toda boa história de desgraça, o trânsito começou a engarrafar. Era um feriado prolongado, e parecia que o estado inteiro tinha decidido viajar para a mesma cachoeira. A gente estava parado, com o carro esquentando e o Caio já resmungando que o ar-condicionado não estava dando conta. Foi quando olhei pro celular e vi a notificação do GPS, rota alternativa encontrada. Economize 20 minutos. Eu, claro, nem pestanejei. Galera, relaxa, o GPS vai salvar a gente. Léo deu um sorrisinho, Caio fez um comentário sobre tecnologia de primeiro mundo, e eu cliquei em iniciar nova rota. Mal sabia que esse clique ia mudar nosso fim de semana. A tal rota alternativa começou promissora. Saímos da rodovia lotada e pegamos uma estrada de terra, dessas que parecem saídas de um filme de aventura. Tinha cheiro de mato fresco, árvores altas dos dois lados, e aquele silêncio que te faz sentir que tá no meio da natureza de verdade. Por uns 10 minutos, a gente tava adorando. Léo até abriu a janela e gritou, é isso, cara, viva a liberdade. Caio, mais cético, só resmungou, se esse carro quebrar aqui, eu te mato. Eu ri, porque, né, o GPS tava no comando. O que podia dar errado? Aos poucos, a estrada foi ficando mais estreita. O asfalto já era só uma memória distante, e o chão agora era uma mistura de terra, pedras e buracos. 20 minutos depois, o carro começou a balançar como se a gente tivesse num barco em alto mar. Léo parou de cantar. Caio parou de reclamar. O silêncio dentro do carro era tão pesado que dava para ouvir o barulho dos pneus lutando contra a terra. Olhei pro GPS. Continue por 12 quilômetros. 12 quilômetros. No meio disso? Mas eu ainda estava confiante. Calma, galera, já já a gente chega numa estrada decente. 30 minutos depois, a confiança tinha ido embora. O sinal de celular sumiu, aquele último tracinho no canto da tela simplesmente evaporou. Tentei ligar pro socorro da seguradora, mas, claro, sem sinal. Aí o Caio falou o que todo mundo tava pensando, mano, a gente tá perdido no meio do nada. E, como se o universo quisesse rir da nossa cara, foi exatamente nesse momento que o carro afundou. Não é exagero, as rodas de trás do maré afundaram num lamaçal que a gente nem viu chegando. Tentei acelerar, mas o carro só gritava e jogava lama para todo lado. Léo, que tava no banco do carona, levou um respingo bem no rosto e soltou um grito que misturava raiva e desespero. É isso, mano. Vamos morrer aqui, vão achar só o carro com nossos esqueletos dentro. Caio, tentando manter a calma, desceu para avaliar a situação. Ele voltou com uma cara que dizia tudo, tá feia a coisa. Tentamos de tudo. Empurrar o carro? Nada. Cavar a lama com galhos de árvore que encontramos por ali? Piorou. Cada tentativa só fazia a gente afundar mais, literalmente e emocionalmente. O sol já tinha se posto, e a escuridão começou a engolir tudo. Foi quando ouvimos os primeiros barulhos do mato. Uns estalos, uns ruídos que pareciam passos. Léo, que é fã de filme de terror,
já começou, mano, isso é onça. Eu vi um documentário, elas caçam à noite. Caio, mais pragmático, retrucou, onça coisa nenhuma. Isso é motoqueiro fantasma. Tô te falando, esse lugar é mal assombrado. Eu só queria que os dois calassem a boca, porque meu coração já estava batendo na garganta. De repente, os barulhos ficaram mais altos, e a gente viu vultos se mexendo no escuro. Eram grandes, pesados, e vinham na nossa direção. Quando a luz da lanterna do celular iluminou, a verdade apareceu: bois. Uns 10 bois enormes, com chifres que pareciam saídos de um pesadelo, nos encarando como se fossemos os intrusos da festa deles. Léo sussurrou, tô com saudade da cidade. Caio, tentando manter a pose, disse, relaxa, são só vacas. Mas até ele recuou quando um dos bois deu um passo à frente e soltou um mugido que fez o carro tremer. A gente já estava imaginando a manchete do jornal, 3 jovens devorados por bois raivosos no interior. Foi quando, do nada, uma luz cortou a escuridão. Primeiro, pensamos que era o tal motoqueiro fantasma do Caio. Mas aí ouvimos uma voz grossa, meio rouca, gritando, que diabos vocês estão fazendo na minha fazenda? Era um senhor, provavelmente na casa dos 60 anos, com uma lanterna na mão e uma expressão que misturava raiva e confusão. Ele estava de chapéu de palha, botas de borracha e uma camisa xadrez que parecia ter saído direto dos anos 80. Explicamos a situação, ou pelo menos tentamos. É que o GPS, ele mandou a gente vir por aqui, a gente estava indo para a cachoeira. O homem bufou, balançando a cabeça como quem diz vê esses jovens de hoje em dia. Mas, para nossa sorte, ele não era tão bravo quanto parecia. Vocês entraram na minha propriedade particular. Essa estrada não leva a lugar nenhum, ele disse, já pegando o celular para chamar alguém. Enquanto ele falava com um vizinho para trazer um trator, a gente ficou ali, envergonhados, no meio do lamaçal, com os bois ainda nos encarando. Mas a noite ainda guardava surpresas. Enquanto o fazendeiro se afastava para buscar o trator, ouvimos um som diferente. Um miado fraco, quase um chorinho, vindo de um galpão velho que ficava ali perto. Vocês estão ouvindo isso? Perguntei. Léo, ainda paranoico com os bois, disse, é armadilha, mano. Não vai lá. Mas minha curiosidade falou mais alto. Peguei a lanterna do celular e fui investigar. No canto do galpão, entre tábuas quebradas e latas enferrujadas, achei 3 filhotes de gato, minúsculos, tremendo de frio. Eram tão pequenos que cabiam na palma da mão, com os olhos ainda meio fechados, provavelmente abandonados ou perdidos da mãe. Voltei correndo pro carro e chamei os caras. Galera, tem gatinhos aqui. A gente tem que ajudar. Caio, que até então só pensava em salvar o carro, amoleceu na hora. Léo, ainda meio desconfiado, veio junto. Mas o resgate não foi tão simples. Um dos gatinhos, o mais espertinho, se enfiou num cano enferrujado e começou a miar como se o mundo fosse acabar. Aí virou missão. Eu, deitado no chão, com lama até o pescoço, tentando alcançar o bichinho sem cortar o braço no ferro. Caio segurando o celular para iluminar. Léo dando palpites inúteis tipo tenta assobiar, gatos gostam de assobio. O fazendeiro, que voltou com o trator, só olhava a cena e resmungava, esses meninos vão acabar com a minha noite. Depois de uns bons 15 minutos de luta, consegui puxar o gatinho do cano. Ele estava assustado, mas ileso. Coloquei ele junto dos irmãos, e o Caio, num momento de heroísmo, tirou a blusa para enrolar os 3 e mantê-los aquecidos. Por um instante, a cena era quase cômica, a gente coberto de lama, os bois ainda rondando, o fazendeiro bufando, e nós 3 emocionados com aquelas bolinhas de pelo tremendo no colo do Caio. Léo, que até então só falava de onças e motoqueiros fantasmas, disse baixinho, mano, isso é tipo um sinal do universo, né? O fazendeiro, que na verdade era um cara de coração enorme, engatou o trator e puxou uma areia do lamaçal com uma facilidade que fez a gente se sentir ainda mais inútil. Depois do resgate, do carro e dos gatos, ele nos ofereceu água e apontou o caminho certo. Essa estrada aí leva de volta para a rodovia. São uns 40 minutos. E,
pelo amor de Deus, não confie nesse GPS de novo, ele disse, com um meio sorriso. A gente agradeceu 1000 vezes, prometendo nunca mais invadir a fazenda dele. Voltamos para a estrada, agora com uma caixa improvisada de papelão onde colocamos os gatinhos. Chegamos na pousada de madrugada, fedendo a lama, com arranhões, roupas destruídas e o carro fazendo os barulhos que não prometiam nada de bom. Mas, no banco de trás, os 3 filhotes dormiam tranquilos, embrulhados na blusa do Caio. No dia seguinte, levamos os gatinhos para um veterinário na cidade mais próxima. Eles estavam bem, só precisavam de comida e carinho. Acabamos encontrando uma ONG que cuidava de animais abandonados, e os filhotes foram encaminhados para adoção. Olhando para trás, aquela noite foi um desastre épico. A gente não chegou na cachoeira, quase perdeu o carro, foi ameaçado por bois e invadiu a propriedade de um fazendeiro. Mas, no fim, também foi uma noite que nunca vou esquecer. Porque, no meio de todo o caos, a gente acabou salvando 3 vidas. E, sério, isso fez tudo valer a pena. Moral da história? Nunca confie cegamente no GPS. Ele pode até saber o caminho, mas às vezes o caminho leva você para o meio do nada, e, se der sorte, para uma aventura que vira história para contar pro resto da vida.